Se alguém perguntasse quando a contabilidade começou, o que viria à cabeça? Talvez os escritórios modernos, planilhas, a era digital, certo? E se a resposta estivesse, na verdade, há milhares de anos no passado? Pois é, a necessidade de registrar e controlar o que se tem não é uma invenção moderna, de jeito nenhum. A história da contabilidade, na sua essência, começa com o ato mais básico que existe. Uma pessoa, lá na pré-história, contando o seu rebanho para saber exatamente o tamanho da sua riqueza. Então, vamos embarcar juntos numa jornada fascinante no tempo para descobrir como essa necessidade tão fundamental evoluiu até se tornar a ferramenta complexa que hoje molda o nosso mundo. Este aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar lá nas origens, passar pelos primeiros tipos de registro, entender a grande revolução que mudou tudo, ver como ela se adaptou à era industrial e, por fim, chegar no papel estratégico que tem hoje em dia. E a nossa primeira parada nos leva para a essência da coisa toda, a necessidade, simples mas muito poderosa, de medir e controlar o que a gente chama de patrimônio. A história da contabilidade pode ser dividida nessas grandes eras, sabe? Cada uma delas foi marcada por uma inovação que transformou completamente a prática. Desde os primeiríssimos inventários, passando pela sistematização, pela literatura, até chegar a ser reconhecida como uma ciência. Vamos ver cada etapa com calma. Agora vamos entender como essa vontade de ter controle se transformou em registros de verdade, em coisas físicas. Como é que as civilizações antigas faziam isso na prática? O ponto de partida é impressionante. 8.000 anos antes de Cristo, lá no Oriente Médio. É aqui que a gente encontra as primeiras evidências de um sistema, mesmo que primitivo, de controle de bens. E a criatividade por trás desses métodos é fascinante. Fichas de barro, por exemplo, representavam os animais do rebanho. A escrita cuneiforme, feita em placas de cerâmica, registrava pagamentos de salários e até impostos. No Egito, até pinturas nas paredes serviam como uma espécie de recibo. Eram métodos super engenhosos e bem concretos para registrar valor. Bom, agora a gente chega no ponto de virada. A maior inovação na história da contabilidade. Uma ideia tão poderosa que se tornou o motor da revolução comercial e, olha, é a base de tudo que se usa até hoje. Foi um processo, claro. As peças foram se encaixando. Primeiro, Fibonacci deu uma ajuda e tanto a popularizar os algarismos arábicos, que facilitaram muitos cálculos. Depois, no calor dos negócios, as grandes cidades comerciais italianas, como Veneza, foram aperfeiçoando a técnica. E aí, finalmente, em 1494, o Frei Luca Pacioli organizou tudo e publicou, dando ao mundo o primeiro livro sobre o método. Tá, mas o que é esse tal de método das partidas dobradas? Pensa num sistema de equilíbrio simplesmente genial. A ideia é que para toda ação existe uma reação de igual valor. Todo evento econômico tem uma origem e um destino de recursos. Ao registrar os dois lados, o sistema te dá uma visão completa e, mais importante, a prova de erros. Isso foi revolucionário. Pela primeira vez, um comerciante podia ver não só o lucro, mas a saúde completa do seu negócio. Foi isso que permitiu o surgimento das grandes empresas e do capitalismo moderno. E aqui a gente vê essa lógica em ação. É como uma balança. De um lado, os ativos, tudo que a empresa tem, onde os recursos foram aplicados. Do outro lado, o passivo e o patrimônio, de onde veio o dinheiro para conseguir esses ativos. A balança precisa estar sempre em equilíbrio. É a fotografia perfeita e dinâmica da saúde financeira de qualquer negócio. Agora, vamos avançar um pouco no tempo. Com a chegada da Revolução Industrial, o mundo dos negócios ficou muito mais complexo. E a contabilidade precisou, mais uma vez, evoluir junto. O problema era bem claro. Já não bastava saber o que se vendia e o que se comprava. As fábricas agora precisavam entender exatamente quanto custava para produzir cada item. Matéria-prima, mão de obra, energia, era um desafio completamente novo. E a solução foi uma especialização. A contabilidade financeira continuou olhando para o todo, para a saúde geral da empresa. Ao mesmo tempo, surgiu um novo ramo, a contabilidade de custos, com foco total em analisar os custos de produção para ajudar a definir preços, otimizar processos e, claro, aumentar a eficiência. Com a ascensão econômica dos Estados Unidos no século XX, o centro do pensamento contábil também mudou de lugar. A escola estadunidense, mais pragmática, mais voltada para o mercado de capitais, passou a ditar as novas tendências globais. E assim a gente chega na era atual. Hoje em dia, a contabilidade vai muito além de só registrar o passado. Talvez o seu papel mais importante seja o de iluminar o caminho para o futuro. É aí que surge a contabilidade gerencial. A missão dela não é só reportar números, é transformar esses dados em insights, em informações valiosas que ajudam os gestores a planejar o futuro.
Ela responde perguntas como: será que a gente deve lançar esse produto novo? Vale a pena expandir para outro mercado? Como podemos ser mais rentáveis? É a contabilidade usada como uma verdadeira ferramenta de estratégia. Quando a gente olha para trás, a jornada é espetacular. Das humildes fichas de barro usadas para contar ovelhas até os complexos sistemas de dados que hoje guiam corporações globais. É uma evolução realmente notável. E essa história está longe de acabar, o que nos leva a uma pergunta provocadora. No mundo de automação e inteligência artificial, como a contabilidade vai se transformar de novo? Qual vai ser o próximo grande salto nessa jornada de quase 10 mil anos?